Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Oceano Atlântico, seguidos por holandeses, ingleses e franceses. Isso foi possível depois de os portugueses terem dominado muitas regiões no litoral africano, onde fundaram feitorias ao longo dos séculos XV e XVI e estabelecido alianças com comerciantes locais. O tráfico negreiro unia interesses na África, Europa e América. Os navios europeus levavam mercadorias para a costa africana, tais como tecidos, tabaco e armas, que eram trocadas por escravos, que posteriormente eram vendidos para os colonos americanos. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram arrancados da África e escravizados. As estimativas sobre o total de escravos trazidos para a América variam muito. O número exato provavelmente jamais será conhecido. Para toda a América, entre os séculos XVI e XIX, calcula-se que vieram aproximadamente entre 10 e 20 milhões de escravos. Em relação ao Brasil, as estimativas apontam que aproximadamente cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram em terras brasileiras entre 1531 e 1855. No século XVI, o número de africanos escravizados foi menor do que nos séculos posteriores, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nelas utilizada era indígena. No século XVII, a retomada pelos portugueses do controle da comercialização de açúcar e dos territórios que estavam sob domínio dos holandeses levou ao aumento da importação de escravos africanos. No século XVIII, a economia passou por um processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade de mão de obra. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil em 1850, mas continuou como contrabando até por volta de 1855. Nesse século, a importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que nos anteriores e se destinava a abastecer principalmente a lavoura de café, que se expandia pelo sudeste do país. As primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. Ao longo do século XVII, o tráfico de escravos chegou a ser mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o próprio comércio do açúcar. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e mandados para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíam da África em média com aproximadamente 600 escravos, embora esse número variasse de acordo com o tipo e o tamanho das embarcações. Com medo de possíveis revoltas durante a viagem, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem era muito longa e cansativa. Por exemplo, de Luanda até o Recife durava aproximadamente 35 dias. Até a Bahia, aproximadamente 40 dias, e até o Rio de Janeiro, cerca de aproximadamente 2 meses. Nos escuros porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor insuportável, a água era suja e o alimento insuficiente para todos. Esse ambiente era propício a doenças e epidemias, que vitimavam os africanos debilitados. Devido a esses fatores, às péssimas condições do transporte e aos maus tratos que eram submetidos, acredita-se que entre 5 a 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, os navios negreiros também eram chamados de navios tumbeiros. Quando chegavam ao Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões. Os escravos que iam trabalhar nas lavouras eram chamados de escravos de eito. Assim como os que lidavam com a mineração, viviam sob a fiscalização do feitor e trabalhavam em média 15 horas por dia. Quando desobedeciam às ordens, podiam sofrer vários tipos de castigos. Geralmente esses castigos eram aplicados em público, para que os outros escravos também se intimidassem. Era o chamado castigo exemplar. O excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos que sofriam deterioravam rapidamente a saúde dos escravos. A maioria morria depois de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam mais vistosos, dóceis e confiáveis, muitas vezes recebiam roupas melhores,
alimentação mais adequada e tinham um tratamento um pouco melhor. Muitos fatores distinguiam os escravos, como por exemplo, tinha menor valor o chamado escravo boçal, que era o recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Valia mais o escravo ladino, que era o escravo que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina de trabalho. Por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos ao Brasil, destacaram-se os bantus e os sudaneses. Os bantus eram originários da África Central, geralmente de Angola e Congo. Esses escravos foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os sudaneses provinham das regiões africanas de Daomé, atual Benin, Nigéria e Guiné, na África Ocidental. Esses escravos foram levados principalmente para a Bahia. Apesar de terem chegado ao Brasil sob as mais penosas condições, os africanos participaram intensamente da formação das vivências culturais brasileiras. Essa participação se deu por meio de um processo contínuo e marcante. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouquinho do que foi o tráfico negreiro. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.